culto Tadel Renovo. É uma honra, uma alegria muito grande estarmos juntos em mais um tempo de aprendizado da palavra do Senhor, um tempo de crescimento exponencial do que o Senhor tem para fazer em nosso meio. Você crê nisso? Então vamos juntos para um mergulho na palavra de Deus. Amém? Hoje eu quero trazer uma palavra sobre os desafios da caminhada, os desafios da caminhada cristã, da caminhada com Cristo, que nós possamos ser fortalecidos nesse tempo, sermos realmente cheios do Espírito Santo para podermos enfrentar dias difíceis, porém com grandes vitórias que o Senhor já preparou para nós. Quem crê diz amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia. Oh, glória! Abra a sua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo 10. Nós vamos ler a partir do verso 28. Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do verso 28. Está escrito assim: E Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E Jesus respondendo disse: Em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulheres, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casa, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguição, e no século futuro, a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Feche os seus olhos e não a tua Bíblia. Vamos pedir para que Deus fale conosco. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós glorificamos o teu nome, ó Pai, exaltamos ao Senhor. Obrigado, ó Pai, pela tua presença. Obrigado pelo teu amor, ó Pai, pelo teu cuidado para conosco. Vem sim, ó Deus, sobre as nossas vidas, nos dá, ó Pai, entendimento, direção, graça. Vem, Senhor Deus, fortalecendo a tua igreja para viver, ó Pai, um tempo poderoso na terra, um tempo de crescimento, um tempo de amadurecimento, um tempo, Senhor Deus, de firmar as estacas, Senhor Deus, na tua palavra, Senhor Deus, que possamos estar alicerçados na tua presença, em oração, Senhor Deus, segundo a direção que o Senhor determinou para a tua igreja. Oh, maravilhoso Deus, abençoa-nos, ó Pai. Traz a tua capacitação do alto, traz o teu renovo, vem sobre nós, ó Pai. Nesse culto, nós queremos, sim, ó Deus, declarar a nossa total dependência do Senhor. Tudo é para a honra, glória e louvor do teu nome. Vem, ó Pai, vem sobre nós, vem trazendo, sim, ó Deus, a direção certa, vem, sim, ó Deus, moldando nossos corações. Nós queremos vivenciar, ó Pai, um tempo de avivamento, um tempo, sim, ó Deus, onde nós iremos, ó Pai, mergulhar no Senhor, sim, ó Deus, e declarando, ó Pai, que tudo está no teu governo, tudo está no teu controle, tudo é para ti, tudo vem de ti. Eis-nos aqui, ó Pai, abençoe a tua igreja. Eu te peço, eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Os desafios da caminhada. Quero trazer essa palavra aos nossos corações, queridos, com o intuito de motivar, animar e fazer com que o teu coração esteja posicionado em Cristo, de tal maneira que você não perca o tempo do momento presente, que você não perca o que Deus reservou para você, que você não venha perder a oportunidade de discernir que tempo é esse que nós estamos vivendo. Amém, queridos? Glória a Deus. Nesse texto que nós lemos, nós encontramos o Senhor Jesus ali num bate-papo com os seus discípulos e está tendo ali uma indagação, porque Pedro está fazendo uma afirmação, e a afirmação que Pedro está falando para Jesus é: Senhor, olha,
nós deixamos tudo. Nós somos os caras, nós deixamos tudo para te seguir. Então, nós precisamos de recompensa, nós queremos a nossa recompensa. Esse contexto aqui, o Senhor Jesus ele vem ali e dá realmente uma resposta diferente para Pedro. Mas por quê, queridos? Porque o intuito ali era o que muitos hoje têm confundido. Porque há quem pregue um evangelho que, quando eu mergulho nesse evangelho, eu só vou ter ganhos, só vou ter bônus. Há outros que preguem que quando nós mergulhamos no evangelho, nós só vamos ter perdas, nós só teremos ônus. Mas na verdade, queridos, o evangelho de Jesus Cristo, é o evangelho que nós temos um equilíbrio entre perdas e ganhos, entre ônus e bônus, entre conquistas e de vez em quando algumas lutas aí que vai nos levar a grandes reflexões. Agora, por que eu preciso discernir isso? Por que eu preciso discernir exatamente essas perdas e ganhos no tempo de crise? Porque há aqueles que foram, ou por si mesmos, iludidos, quando estavam entrando na caminhada. Por isso esse desafio de compreender o que eu vou te dizer. Alguns, quando estavam entrando na caminhada, foram, talvez, por uma autoilusão, criando uma imagem ilusória do evangelho de que só haveria ganhos. Uma imagem onde, olha, agora daqui para frente eu recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, agora é só vitória. Tem gente que declara isso dizendo, olha, agora só vou ter vitória. Escute, não foi isso que Jesus prometeu. Contrapartida, tem outros que dizem, olha, agora eu entreguei minha vida a Cristo, agora eu não quero mais saber nada desse mundo, então eu tenho que andar agora por causa dos pecados que eu cometi no passado, eu só tenho que andar em derrota, só tenho que andar perdendo tudo, tenho que perder tudo. E queridos, eu acho que é uma grande inverdade a gente tentar caminhar para um desses dois extremos. É um perigo, porque todo extremo sempre vai gerar perigos, uma rota de colisão. E nós precisamos discernir que na caminhada nós vamos ter desafios, mas rompendo de fé, em batalhas e batalhas, mas também de vitórias em vitórias. Teremos perdas em meio às batalhas, mas no final de todas elas teremos vitória. Você crê nisso? Então vamos juntos mergulhar no contexto desse texto, do porquê que Jesus estava falando para eles que vai ter recompensa nessa terra e no mundo por vir, mas que também haveria perdas, mas que também haveria alguns danos colaterais enquanto nós estivermos na caminhada. Esse contexto, Jesus teve um encontro, ou melhor, aquele jovem rico teve um encontro com Jesus. E aquele jovem rico, ele fala para Jesus, bom mestre, e aí Jesus começa a indagação, por que me chama bons? Aí ele fala assim, olha, mestre, eu tenho feito tudo, desde a minha mocidade. Eu tenho cumprido à risca toda a lei, eu guardei toda a lei. Aí Jesus fala assim, olha, muito bom, parabéns, mas agora ainda está te faltando uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres. E terás um tesouro nos céus, vírgula, e segue-me. Mas olha só que interessante, quando aquele jovem rico, tendo esse encontro com Jesus, ouviu essa direção e depois para seguir Jesus, ele teria que vender tudo, dar aos pobres e seguir Jesus. Ele sai daquele encontro totalmente chateado, totalmente transtornado, triste. A Bíblia diz que ele retirou-se triste porque possuía grandes propriedades, muitas propriedades. E aí Jesus está falando daquela dificuldade que muitos terão para entrar no reino dos céus. E aí os discípulos acham estranho aquilo e Jesus fala de novo, olha, muita gente vai ter dificuldade, vai ser impossível. Até Pedro se antecipa e fala, Jesus, mas desse jeito, quem é que vai conseguir se salvar? Aí Jesus dá uma resposta para ele, Pedro,
ao homem impossível, mas para Deus nada é impossível. Para Deus, Pedro, nada é impossível. E aí dentro desse contexto Pedro falou, opa, peraí Jesus, então, se aquele rapaz teve dificuldade de largar tudo para te seguir, opa, então nós estamos com crédito, nós estamos no bônus, porque olha, eu lembro que eu estava lá junto com o Tiago, com o João, com o André, nós estávamos pescando, um dia o Senhor apareceu lá, multiplicou os peixes, fez aquela pesca milagrosa, foi algo extraordinário. Só que no final o Senhor falou assim, olha, vem e segue-me. E Senhor, e nós largamos tudo. Nós deixamos os nossos barcos, a nossa empresa de pesca, nós deixamos nossos pais, nós deixamos tudo. E nós te seguimos, Jesus. E é dentro dessa pergunta de Pedro que nós começamos ali o versículo 28. Quando Pedro começou a dizer, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E Jesus responde, Jesus dá essa resposta para Pedro, versículo 29. Em verdade eu vos digo que ninguém nessa terra que tenha feito tal posicionamento de abandonar as coisas desse mundo para buscar as coisas do alto, olha o que Jesus está falando. Não tem ninguém nessa terra que, pelo fato de ter renunciado coisas importantes para buscar coisas extraordinárias, renunciar coisas passageiras para buscar coisas eternas, renunciar coisas que são fúteis no reino de Deus para buscar as coisas, os tesouros do reino de Deus. Jesus continua dizendo, olha, ninguém há que tenha deixado casa, irmão, tal, por amor de mim e do evangelho. Aí ele está falando assim, a troca precisa ser embasada no amor a Cristo e do evangelho. E aí ele diz, que não receba 100 vezes tantos, já nesse tempo. Ei, escute. E é interessante que aqui nós também encontramos um outro grupo de pessoas que levam ao extremo. Olha, não, se eu renunciei isso, agora eu vou ganhar 100 vezes mais. Se eu estou renunciando isso, eu tenho que ganhar 100 vezes mais. Quando Jesus está falando aqui, esses 100 vezes mais, não significa exatamente o fato de ter que ser cronometrado, tem que ser ali, numerado 100 vezes mais. Quando ele fala assim, olha, é lógico que aquele que deixou a sua casa por amor ao reino e foi para um outro país, foi para um outro lugar para fazer missões, por amor a Cristo, por amor ao evangelho, ele deixou a sua casa, deixou o seu pai, deixou a sua mãe, ele vai ganhar 100 vezes mais, ele vai ganhar 100 casas, 100 famílias que irão o adotar, que vão receber, 100 portas abertas. Olha só o que Jesus está dizendo. Ele fala assim, olha, que você já não receba nesse tempo tudo isso, mas com perseguições, mas no século vindouro, na vida eterna, vocês vão ganhar o galardão. Ele fala, nós ganharemos a salvação, ganharemos a vida eterna. Então Jesus está dizendo que toda renúncia do tempo presente vai gerar dois benefícios. Vai gerar um benefício nessa terra, ainda no tempo presente, mas também vai gerar um benefício muito mais precioso no tempo por vir. Mas é interessante que quando ele fala benefício nessa terra, ele diz o seguinte, com perseguições. Quando nós entendemos que o evangelho e a direção de Jesus sempre está apontando, vai ter ganhos nessa terra, mas contudo, vai ter perdas, vai ter danos, vai ter ônus, vai ter dificuldades, vai passar por tribulações, vai passar por lutas. Ele está dizendo no texto que mesmo que nessa luta, nessa terra nós passemos por luta, mas na era por vir, nós teremos a vida eterna, sem luta, sem perseguição, sem nada impedindo, nada amarrando, pelo contrário, nós teremos vida e vida abundante, vida abundante. Quando Jesus, ele está falando para os seus discípulos, olha, aquele
lá em Lucas ele fala: aquele que não negar-se a si mesmo e não me seguir, não pode ser o meu discípulo. Quem não tomar a sua cruz, Lucas capítulo 14, versículo 27, quem não tomar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Uau! Então Jesus está falando assim: para conquistar a vida eterna, para conquistar as coisas por vir, eu vou ter o que nessa terra? Eu vou ter o privilégio, o bônus de seguir a Jesus, mas eu também vou ter o ônus de tomar a minha cruz. E tomar a minha cruz significa renunciar a mim mesmo, renunciar às coisas passageiras, renunciar às vezes a alguns benefícios que eu teria nessa terra. É interessante que Jesus deixa isso muito claro, sobre como que na caminhada nós teremos os desafios de compreender que não vai ser só vitória, mas também não vai ser só deserto. Não vai ser só conquista, mas também não vai ser luta o tempo todo. Não vai ser só ganho, mas também não vai ser só perdas, mas vai ser os dois. Nós teremos momentos que vão ser distintos na caminhada, nesse desafio de caminhar com Cristo. Por isso que a porta é estreita. Por isso que nós fomos chamados para trilhar um caminho apertado. Um caminho entre perdas e danos. Um caminho entre ganhos e conquistas. Um caminho onde nós vamos trilhar esse caminho com alegrias e de vez em quando com algumas tristezas. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque talvez você está me assistindo, e se você olhar ao teu redor, para as circunstâncias na qual você está vivendo hoje, talvez sejam as circunstâncias de perdas, sejam as circunstâncias de danos, sejam as circunstâncias de tristeza. Mas eu tenho uma boa notícia em nome de Jesus para te entregar agora. E a notícia que eu tenho para te entregar agora é que esse tempo vai passar. Esse dano, essa perda vai passar. Essa tristeza vai passar. Por quê? Queridos, Deus nos prometeu a alegria eterna, nos prometeu um tempo de bonança, nos prometeu pastos verdejantes, nos prometeu refúgio seguro, fortaleza nele. Aleluias! Você tem a oportunidade, você tem o privilégio de, mesmo em meio às perdas, focar no autor e consumador da sua fé. Mesmo em meio à tribulação, focar em Deus que te ama, que é um Deus apaixonado por você. Mesmo em meio à tribulação, saber que ainda nessa terra terá ganhos com perseguições. Ainda nessa terra terá bônus com perseguições. Aqui o Evangelho ele deixa isso muito claro. E o próprio Pedro, que ele agora falando com Cristo, talvez ali tentando se justificar, dizendo: Jesus, não, nós temos crédito, nós largamos, nós renunciamos muitas coisas. Esses tempos atrás eu estava fazendo uma caminhada com um discípulo e foi interessante que nós estávamos conversando e ele falou: olha, eu larguei isso, larguei aquilo e tal, não sei o que, rapaz, não sei o que. Aí depois eu estava falando assim: olha, não tem ninguém que Jesus tenha chamado, comissionado para a sua obra, que não tenha passado pela prova de ter que renunciar a coisas importantes. Porque a impressão que dá é que assim, mas para o pastor, para o líder, para fulano, para o patrão, não renunciou a nada lá, ele está lá vivendo o bom o tempo todo. Escute, não há ninguém que esteja disposto a servir a Cristo, seja onde for, seja na igreja, seja na empresa, seja nos seus afazeres, seja no seu serviço autônomo, seja na sua casa. Não há ninguém que não tenha feito a decisão de ser um homem, uma mulher de Deus, de servir a Deus aonde está plantado, que não tenha renunciado grandes coisas. Sabe por quê? Porque toda vez que Jesus comissiona alguém para um grande feito, para um grande destino, para deixar um grande legado, todos esses, com certeza, renunciaram
coisas extraordinárias. Renunciar coisas muito, muito importantes. Então, antes que você ache que o evangelho é só perdas ou que o evangelho é só ganho, eu quero trazer o equilíbrio na sua mente, para que você compreenda que talvez o tempo que você está vivendo é uma das fases na qual o evangelho já nos advertiu, na qual o evangelho já nos apontou. Quando Jesus disse, olha, no mundo tereis aflições, no mundo tereis perdas, no mundo você vai ter dificuldades, vai ter alguns danos, porém, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, vocês também vencerão. É como se Jesus estivesse falando assim, olha, vocês vão ter perdas, mas eu vou garantir que a cada passo, que a cada ciclo, que a cada novo destino que você estiver tomando em Cristo Jesus, Ele está dizendo, eu vou garantir que você também vai ter vitórias, vou garantir que você também vai ter alegrias, vou garantir que você vai ter, com certeza, muitas e muitas oportunidades para glorificar o nome do Senhor, para testemunhar tudo o que Deus está fazendo na minha e na sua vida. Você crê nisso? Eu quero ainda ler mais um texto. Vem comigo, lá na segunda carta do apóstolo Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3. A partir do verso 3, o mesmo Pedro, que anteriormente estava dizendo assim, olha, nós temos crédito, nós estamos aqui porque nós largamos grandes coisas, nós renunciamos coisas grandes. E agora olha só esse mesmo Pedro, depois de muito tempo, andando com Cristo, servindo a Cristo, olha a sobriedade, olha a inteligência, olha a clareza desse homem. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 3 em diante, está escrito assim: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Sabe aquelas pessoas que querem ficar questionando Deus? Ah, Deus, você falou isso, você prometeu aquilo, eu quero só a minha parte da vitória, eu quero só a minha parte da conquista. Pessoas que chegam a ficar colocando Deus na parede, como é que se pudesse fazer, né? Mas tentando colocar Deus na parede, tentando encurralar ali as promessas de Deus. E ele diz o seguinte, ainda no versículo 4, porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirado da água e do meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então coberto com as águas de dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existe pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenha por tardia, ainda que algumas pessoas não estão vendo a vitória, ainda que algumas pessoas não estão vendo o escape, ainda que algumas pessoas não estão conseguindo ver qual é o bônus que tem, né, na vida daqueles que seguem a Cristo. Escute, mas Ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Ei, escute, tempo de tribulação, tempo de dor, tempo de perdas, serve para tempo de arrependimento, tempo para que todos tenham a oportunidade de se arrepender. Versículo 10, mas o dia do Senhor virá como ladrão, de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus
em fogo se desfarão, e os elementos ardentes se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Aleluias, glória a Deus. Olha só que interessante, queridos. Aqui Pedro agora ele está falando assim, olha, tudo que tem, ele fala isso 2 vezes, todas as obras das mãos dos homens que estão nessa terra, que os homens a têm como tesouro. Lá no versículo 7 ele fala que parece como um tesouro, as pessoas estão retendo isso aqui como se fosse um tesouro. Tudo isso vai se desfazer, tudo isso aqui, num piscar de olho, vai se desfazer, porque o nosso tesouro não está nessa terra, o nosso tesouro está onde está fixado os nossos olhos, nos céus, no Senhor, na palavra, na promessa, em Cristo Jesus, no nosso alvo. E é isso que ele está dizendo, que nós, a igreja, estamos aguardando essa vinda de Cristo. Nós, a igreja, estamos com uma grande expectativa, estamos com a alegria que nos está proposta para poder aguardar a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando é que isso vai acontecer? Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, só sabemos que está prestes a acontecer, sabemos que está muito próximo de acontecer. E quando isso acontecer, será como se fosse um ladrão de noite que veio. Ninguém vai saber a hora, ninguém vai saber o momento, todos os elementos vão se desfazer. Aqui está falando que vão queimar todas as obras que estão na terra. Ei, escute, às vezes você está depositando o teu coração em ganhos nessa terra. Às vezes você está depositando o teu coração em coisas, em tesouros dessa terra. Às vezes você está depositando a sua expectativa em melhora da economia dessa terra, em melhora de um governo nessa terra, em melhora de tal coisa nessa terra. Escute, lógico, nós temos que ter paz nessa terra, nós temos que ter prosperidade nessa terra, mas os nossos olhos, o nosso coração tem que estar firmado no Senhor e nas suas promessas. A nossa expectativa precisa continuar firme nas promessas que o Senhor nos fez. Lá em João capítulo 14, Jesus está falando para os discípulos, olha, não se turbe o vosso coração, não fique chateado com as coisas que estão acontecendo nessa terra. Ei, olhe para o alto, olhe para cima, eu estou indo para o Pai, eu vou preparar morada para vocês, eu vou preparar as coisas eternas para vocês. Então é nessa promessa que nós nos agarramos, é nessa promessa que nós nos alicerçamos, é nessa promessa que nós firmamos o nosso coração e a nossa mente, para que nós possamos verdadeiramente nos alegrar, para que nós possamos arrancar, como diz o pastor Cláudio domingo, arrancar toda a ansiedade e viver o que está proposto para nós, viver o que Deus está nos abençoando com as suas promessas. É isso, nós temos que ter a mentalidade do reino, a mentalidade do Pai, e entender, desafios na caminhada virão, porém nenhum deles irá nos parar, nenhum desses desafios irão parar a igreja. Sabe por quê? Porque a igreja não está firmada numa economia da terra, a igreja não está firmada numa promessa da terra, a igreja não está firmada nas circunstâncias terrenas, a igreja não está firmada no caos que está acontecendo nessa terra. Nós estamos aqui sim para fazer a diferença, mas a igreja está firmado em Cristo Jesus. A nossa igreja, a igreja, o corpo de Cristo, está firmado naquele que morreu e ressuscitou e pagou um alto preço por mim e por você. Você crê nisso? Você toma posse dessa promessa? Então, querido, escute, nesse tempo, nesses dias, alegre o teu coração, não fique paralisado em detrimento dos desafios, não fique paralisado em detrimento das dificuldades. Alegre o teu coração, não permita que a tua mentalidade entre em processos depressivos, em processos de ansiedade, não permita que a sua mente entre em processos de cativeiro por coisas dessa terra. Nós não estamos firmados aqui, nós estamos firmados lá, nós estamos firmados de onde nós viemos de Deus, nós estamos em Deus e voltaremos para Deus. Você crê nisso? Aleluias! E é por causa dessas promessas que eu alegro o teu coração para dizer o quanto nós precisamos continuar
buscando ao Senhor, alicerçado nele em oração, na palavra, em jejum, na leitura dessa palavra, na comunhão assim que possível. Ei, escute, Deus tem mais para nós. Amém, amados? Nós vamos orar, mas eu quero agora pedir para você que está aí na sua casa, junte a tua família aí. Eu queria que você pudesse orar com a tua família agora. Abraça a tua família. E vamos falar com Deus. Vamos apresentar a nossa casa diante do Senhor. Amém? Glória a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos, Senhor Deus, nesse exato momento, entendendo, ó Pai, os desafios da caminhada, nós queremos apresentar, ó Pai, o nosso coração, apresentar a nossa mente, apresentar, ó Deus, a nossa casa, a nossa família diante do Teu altar. Tu és um Deus soberano, poderoso. O Senhor, ó Pai, é quem sabe de tudo que nós estamos vivendo. O Senhor sabe de tudo, ó Pai, que nós estamos passando. E nós clamamos ao Senhor, ó Pai, vem com a Tua visitação, Senhor. Vem sim, ó Deus, sobre nós, vem sobre a Tua igreja. Vem sim, ó Deus, trazendo, ó Pai, cura. Vem trazendo, sim, ó Deus, a cura nas mentalidades, cura na alma, cura no espírito, cura no meio da Tua igreja. Também, ó Pai, nós pedimos por cura física, por aqueles que estão internados, aqueles que estão, ó Pai, aguardando um leito de UTI, aqueles que estão na enfermaria, aqueles que já estão na UTI. Nós pedimos ao Senhor, ó Pai, vem com a Tua cura, vem com o Teu poder, vem com a Tua graça. Espírito Santo de Deus, nós, ó Pai, declaramos, ó Pai, que o Senhor é quem continua assentado no trono. O Senhor é quem continua no governo de tudo. Sim, ó Pai, nós nos entregamos, ó Pai, confiamos no Senhor. Confiamos completamente em Ti. De tal maneira, ó Pai, que esses desafios, esses dias não irão paralisar a Tua igreja. Esse tempo de caos não irá paralisar os projetos e os sonhos que o Senhor colocou no coração da Tua igreja. Por isso, ó Pai, eu te peço, aviva, ó Senhor, a Tua obra, aviva, ó Senhor, a Tua igreja, aviva a Tua igreja, Senhor, que a Tua palavra seja feita, ó Pai, como um combustível no meio da Tua igreja, incendiando os corações, Senhor Deus, nos impulsionando a alcançar, ó Pai, um nível maior no Senhor, um nível mais profundo de intimidade contigo. Senhor Deus, que o Teu fluir, o fluir do Teu Espírito Santo esteja sobre a Tua igreja de uma forma tão preciosa, que Teu nome seja exaltado, seja glorificado. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, ó Pai, vem trazendo a alegria eterna, vem trazendo, ó Pai, Pai, a mentalidade da eternidade. Coloque em nós, ó Pai, a mentalidade das Tuas promessas. Senhor Deus, nos dê a clareza da qual, ó Pai, nós queremos, de uma forma preciosa, entender, discernir tudo o que o Senhor prometeu e está cumprindo na vida da Tua igreja e através da Tua igreja. Pai, eu te peço, eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos, glória a Deus. Olha, estamos encerrando mais uma palavra do nosso culto Tadel Renovo. Eu quero aqui deixar, queridos, olha, um incentivo para você. Amanhã nós teremos as nossas células familiares. Cada uma das famílias da igreja estarão reunidas às 20 horas, 8 horas da noite, juntas no mesmo propósito, clamando a Deus, orando, cantando, lendo a palavra, meditando, buscando a face do Senhor, fazendo a cadeira dos milagres, sorteando os novos amados da semana. E nós, como igreja, nas células familiares, estaremos acendendo o fogo do Espírito Santo em cada casa. Aonde tiver uma família da Peniel clamando a Deus, reunida para ler a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus vai estar e vai incendiar e vai abençoar de uma forma poderosa, em nome do Senhor Jesus. Não esqueça de tirar sua foto, manda para nós, para que nós possamos celebrar ao Senhor com cada uma dessas conquistas. Amém, queridos? Lembrando também,
Olha só que interessante, semana passada nós tivemos aí mais de 50 famílias reunidas, clamando ao Senhor, mais de 50 células familiares acontecendo de uma forma tão preciosa. Eu fiquei muito feliz e eu creio que essa semana nós vamos aí alcançar as 80 famílias de uma forma muito, muito expressiva na cidade de Cianorte. Lembrando que nesse próximo domingo nós temos culto de Santa Ceia. Fica aí esperto no grupo da igreja que eu vou estar mandando para vocês como é que vai funcionar nosso culto de Santa Ceia desse próximo domingo. Deus abençoe você e toda a tua casa. Fique na paz. Shalom, shalom.